Quem poderia ler esse? É Mateus. Romário. Pronto, Mateus, por gentileza, 13, de 3 a 8. Por favor. Depois o verso 18 e 23. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. E 18, por você chegou a ler, 18, 23. Atentai, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo assim de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Alguém gostaria de comentar essas parábolas? Essa é uma das parábolas mais fáceis de serem compreendidas. Por quê? Porque ele é autoexplicativo. Jesus vai dizer isso aqui é aquilo, isso aqui é isso, e assim por diante. Um ponto a ser destacado nessa parábola é, talvez nós confundamos algumas coisas. Quem é o semeador? Correto. Alguns tendem a achar que a responsabilidade de lançar a semente é nossa. Não é. Nessa parábola nós não somos o semeador, nós somos o sol. Nós somos o solo. E aqui eu faço uma pequena digressão para explicar mais nitidamente o que eu quero dizer com tal comentário. Jesus termina a parábola dizendo que o bom solo é aquele que dá a semente, no qual a semente germina, produz fruto e se multiplica. Isso tem estreita relação com a pregação do Evangelho. Nós achamos que nós somos os responsáveis pela pregação do Evangelho. E nós somos os responsáveis por lançar a semente na mente das pessoas. Essa não é a nossa responsabilidade. Essa é a responsabilidade de Deus. Nesse processo, nós somos meros instrumentos que Deus usa para lançar a semente. Alguns chegam ao ponto de pensar que, se nós não pregarmos o Evangelho, Jesus não volta. Jesus vai voltar a despeito de nós não pregarmos o Evangelho. Então, por que temos que pregar o Evangelho? É uma outra questão inclusive. A volta de Jesus está atrelada à pregação do Evangelho. Mas a pregação do Evangelho não está condicionada à nossa prática de pregar o Evangelho. A parábola termina. Pregar o Evangelho é viver. É simplesmente dar bons. Nós achamos que pregar é montar um palanque, um culto, sair falando no meio do trem, no meio da rodoviária. Pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Interessante é o seguinte, quando o nosso querido irmão dessa explicação, me faz pensar num momento que eu tive dentro de uma igreja nossa, numa visita, e era a escola sabatina, e ali nós tínhamos um irmão que já tinha mais ou menos 50 anos dentro da igreja do crescimento. E o que me causou uma surpresa muito grande é quando ele, ao culto foi, ele falou assim: olha, eu queria agradecer aos irmãos, porque pela primeira vez eu organizo uma aula sabatina. 50 anos
nós não podemos deixar isso correr conosco. A participação na palavra tem que ser atuante. Nós não podemos sentar-nos simplesmente na cadeira, ouvir aquele que prega ou aquele que fala, e se está falando a verdade ou não, e nós não temos nada para aprender com ele, a não ser perguntar. Não podemos entrar dentro de uma obra, de uma igreja, calado e sair calado. Ser ouvinte. Ser ouvinte absoluto. Deus não quer isso. O evangelho não é mera passividade. Exatamente. Isso me preocupou. E o que me deixa feliz, Pedro, é que aqui nós todos participamos ativamente da comunidade. Essa noção de que pregar o evangelho é apenas subir num palanque e falar, no culto, pronunciar palavras, é o que tem gerado uma espécie de terceirização da pregação do evangelho. Eu dou o dízimo, está aqui minha oferta, pastor, prega lá. Não é isso. Você prega o evangelho quando você vive o evangelho, quando você gera bons frutos, de onde saíram novas sementes. Semente, exatamente. Essa parábola. Cairão em novos solos. Exatamente. Fala isso, chama a atenção para os nossos dias de hoje. Nós temos que interagir entre os irmãos e interagir com Deus também. Né? Não saímos realmente de uma obra do Senhor sem plenamente estar convicto que está levando uma mensagem para você e você poder transmitir essa mensagem para outras Acho que a pessoas. palavra que pode ficar aqui para cada um de nós é não negligenciar, aproveitar as oportunidades. A gente pode testemunhar de várias formas, a gente pode falar de Cristo de várias formas, não precisa nem abrir a boca às vezes, né? E nem abrir a palavra, a Bíblia e sair pregando. Você mesmo é uma pregação, a sua vida. O testemunho realmente é primordial. Mas nós também temos que falar. Se a gente não falar, como que nós vamos mostrar? A palavra é o resultado da vida do da serviço. vida, exatamente. É uma soma. Falar, Nós tem temos ser que o falar. proceder. Olha, eu sou médica e no meu consultório, os pacientes, muitos que vão, eles não estão só com doença física. Eu tenho pacientes que sentam à minha frente com exames totalmente normais e com queixas ao médico. Então, eu ouço, mas aquele paciente, quando já é paciente antigo, eu tenho mais chance, mais liberdade para falar de Jesus com maior tranquilidade. Pego meu livrinho, dou, falo tranquilamente. Mas quando é paciente a primeira vez, eu tenho que ter tranquilidade, cuidado, não é? Temos que ter. Mas eu vejo ali que ali não tem doença clínica, física. Total. E vem ali também muito caso espiritual. O paciente está perdido. Né? E eu aguardo a segunda via. Geralmente eu dou livrinho. Livrinho é sempre. Sempre um livrinho. Ele sai dali sempre com um livrinho. Depois, na segunda consulta, Gostei da receita. ele já vai ouvir. O livrinho é na primeira consulta. E ele já sai sabendo alguma coisa. Na segunda consulta, aí eu já converso, já falo, ele já chega mais à vontade, já viu que a doutora é tranquila, que a doutora gosta de conversar, que a doutora é aberta para o que quiser falar. Então, essa é a vida. Se eu fosse uma pessoa fechada, se eu tivesse somente a minha aparência, o meu modo de falar, eu não iria ajudar. Como eu ia poder pregar o Evangelho? Ia ser difícil. Interessante Só o é meu seguinte, parecer ia... E tem pacientes também que não trazem o resultado dos exames. Pois é, interessante. Você pede o exame, cadê o exame? É isso mesmo? Você Cadê o exame? Não traz isso. Esse é o paciente. Você não acha esse paciente? Esse cara, mas vou fazer uma pergunta. Não cumpre o que promete, né? A distância. mas olha, não é só Serginho, não.
E outra paciente. Salvou. Serginho foi tá, ele levou. O Serginho ainda fez, eu vou defender ele. Essa médica é Mas maravilhosa. tem um paciente aqui que nem os exames todos fez. É mesmo, né? Isso aí é terrível, terrível. Está faltando exame a fazer. Isso é uma bronca em público, né? É verdade, isso aí. Mas, É ó, você mesmo. Sou eu, olha só, sou eu. mas, ó, mas é por isso que diz, que tem uma frase que diz assim, ó, prega o evangelho, pregue, e se for necessário, fale. Então, o testemunho é muito importante. Muitas pessoas vão ver em nós a pregação do evangelho, a Bíblia aberta, né? A leitura da Bíblia. E às vezes vai ser necessário, serão necessários a palavra, né? Sim. Então a gente precisa falar também. Por isso que a gente pode perder essas oportunidades que Elisete tem, eu também tenho lá no escritório. Para todos os clientes novos que entram, eles saem de lá com um livrinho também. Uma vez eu ouvi Justamente. não sei se eu ouvi ou se eu li, diz o seguinte, que o seu testemunho fala tão alto, mas tão alto, que eu mal consigo ouvir a tua voz. Ou seja, pessoas que falam de Jesus, mas têm uma vida diferente do que fala, e aí você acaba não ouvindo o que ela diz, por causa do que ela pratica, entendeu? Nada adianta a gente falar se a gente não praticar, né? Se a gente não der um testemunho correto, as palavras serão mera ilusão. E isso serve no efeito contrário também. Se você prega, e lá fora você faz o contrário daquilo que você fala. Pode ser um tiro no pé também, né? Então o testemunho é realmente muito importante. São dois erros: pregar e não falar, Hã? falar e não viver e não falar, e falar e não viver são É dois verdade. Exatamente. similares, Exatamente. simples. Bom, agora vamos falar sobre construir sobre a rocha. Vamos ler Mateus 7, de 21 a 27. Vai. Nem todo que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes darei explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, também aqui está bem explicado, o versículo mesmo já diz quem é a nossa rocha. Jesus, né? Então, aqui é Essa parábola é melhor compreendida justamente quando você lê aqueles versos, né? Verso 21 a 23, Jesus descreve uma situação futura. Muitos vão chegar, nós fizemos milagres em teu nome, eventos sobrenaturais, eu conheço, essa é a resposta de Deus. E do verso 24 a 27, Jesus conta essa parábola. Para quê? Para explicar esse evento final. exatamente. O que é o solo arenoso aí, nesse contexto? Agora essa parábola não é autoexplicativa. Você precisa do contexto para decifrar a mensagem, concorda? O solo arenoso é a dependência de viver em busca apenas de milagres. Você lê o verso 24, todo aquele que ouve as minhas palavras, e a minha palavra, e não a busca por eventos sobrenaturais, e a minha palavra em praticá-la, é comparado ao homem que constrói sua casa sobre a rocha, é a palavra de Deus. Está entendendo? O que é o falso fundamento? O terreno arenoso. É aquele que acha que são eventos em teu nome nós expelimos demônios. E aqui é o falso. Confie em si próprio. Né? Oi? Confie em si próprio. Confie em si próprio. Nós temos que milagres não acontecem todos os dias.
Sem Se acontecesse, não seria um milagre, seria um evento fraudulento. Está inerente na definição de milagre, que é um evento que sai do comum. Não acontecia milagres todos os dias, nem na época da Bíblia. A guisa de exemplo, você toma o livro de Números, que descreve 40 anos, em 40 capítulos. Tem muito milagre? Tem. Mas pega os 40 anos e divide pela quantidade de milagres. Não acontecem milagres todos os dias. Nós devemos buscar fundamento na palavra de Deus e viver tal palavra, e não na dependência de milagres. Às vezes nós pensamos que Deus é um gênio da lâmpada, basta resolver todos os meus problemas. Não é isso que nesse cristianismo o Cristo espera de nós. E construir a sua casa sobre uma rocha é você realmente estar voltado na direção da palavra, do ensinamento do Senhor. Porque muitos pensam até, não, eu estou salvo a cumprir a minha parte. Estou indo à igreja. Estou indo à igreja, já está tranquilo. Estou dentro de uma tranquilidade com o Senhor. Né? Eu estou salvo, já estou salvo. Eu cumpri, fiz ali um evento que eu dei um benefício para alguém, ajudei, então estou salvo, dei esmola, estou salvo. Não é assim. Às vezes Deus não vai te conhecer por causa desse evento. Nós temos que estar atentos sempre pelo aquilo que nós vamos proceder diante de Deus. E sabedor que lá ele é o último julgador nosso. Lá no final, nós temos que estar tranquilos para receber a última palavra dele. Então, o que nós temos que estar atentos é que nós não estamos salvos. Olha que curiosidade. O que revela, que evento na parábola revela o verdadeiro fundamento sólido? É a tempestade. Até a tempestade vir, não há como você saber Exatamente. que casa é mais Forte, solidificada. né? São Exatamente. as lutas, as tribulações da vida. É as tempestades da vida que revelam o caráter, se você vive ou não na palavra. Exatamente. E cada tempestade que você sobrevive, você está ali consciente que está no caminho correto, que junto ao Senhor. Bom, então vamos para não julgueis. Polêmico, né? Não, né? Mateus 7, 5. Quem pode ler? Andréia. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, será julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É verdade, né? É interessante isso. A parte que nós temos que começar a examinar a nós mesmos. Isso é o nosso exame, né? Quem somos nós? Autoanálise, né? Será que realmente estamos no caminho correto, né? Não julgueis, porque é interessante também quando nós temos um carro, né? Qualquer carro, e você vê o cara sempre senta onde? Na mesa, ele está em cima e o outro sempre embaixo. Cadeira maior. Ou Ou na cabeceira. É verdade. Você reparou que o juiz está sempre lá em Sempre cima? lá em cima. Isso é muito mal. Muito mal. Sabe por quê? Aquilo ali te leva a decisões, às vezes, muito fora do contexto humano, né? E esse erro você tem que corrigir depois, fazer a coisa. Né? Por isso a cadeira deve ser igual a dos outros. É interessante que essa passagem fala o seguinte: à medida com que você julgar, você será julgado também. Aí eu traço um paralelo naquela primeira passagem de Mateus 11:29, que a gente lê ali: aprendeis de mim, sou manso e humilde de coração. E se eu sou manso e humilde, de que maneira eu vou ser julgado? De maneira mansa e humilde também.
Então, tudo isso que a gente está lendo aqui, a casa edificada sobre a rocha, a semente lançada no solo fértil, para que servem essas passagens aqui? Para a gente não fugir da temática da lição, que é o quê? Um conflito diário que existe em nossas vidas. Não existe só um conflito entre Satanás e Deus. Existe um conflito também que nós vivemos a cada dia, contra o pecado, contra a carne. Né? Então, essas passagens são para a gente aprender, é Deus dando a gente ajuda aqui para a gente conseguir vencer esses conflitos, esses pequenos conflitos. Né? Quando vier as tempestades, são porque os conflitos estão se tornando maiores. E não se enganem. A cada momento que a gente vai vencendo um conflito pequeno, vem um conflito maior. E Deus está dando a gente aqui, segundo a sua palavra, passo a passo, para a gente conseguir vencer esses conflitos. Tudo isso que a gente está aprendendo aqui é para melhorar, é para nos fortalecer, para a gente vencer esses pequenos conflitos. Muito bem colocado, né? Igual assim, na igreja há essas 4 tipos de pessoas lá, como a questão do plantio, né? Da beira do caminho e tal. Na igreja, ou seja, no mundo, existem essas 4 tipos de pessoas. E às vezes a gente julga e pensa assim, eu não sou nenhuma dessas. E a gente engana, muitas das vezes a gente está englobada em uma daquelas. Né? Então, assim, como eu disse no começo, né? A gente tem que ver o lado do outro. Porque os nossos olhos são de condenar. Nossos olhos, primeiramente, é de condenar. E isso, como você falou, ele está mostrando através dessa lição que a gente tem que olhar de outra forma. A gente tem que começar a tirar o que é erro da gente. Ou seja, se eu olho condenando, não é errado eu olhar e condenar de início. O errado é eu continuar olhando e achar que aquilo é certo. Eu olho e condeno, mas se eu vejo que está errado nesse meu jeito de olhar e corrigir, porque isso é do ser humano. A gente já olha e condena, a gente já quer julgar. Porque é por conta de quê? Do pecado. Mas o erro é a gente acariciar o quê? O pecado. Continuar na lama. A gente tem que sair. Então, ou seja, essa lição está nos chamando a todo instante, desde o começo, todas as lições, ela nos chama para quê? Para arrependimento, para voltar, né, para nos corrigir. É errado olhar e condenar o irmão. É errado você achar que é melhor do que o outro, porque a gente sempre quer colocar a gente no pedestal. Por isso que nós temos que nos... A gente quer ter atenção o tempo todo. Se alguém não me olhou, se alguém não me elogiou, se alguém não fez algo, eu me sinto mal. Ninguém me olhou hoje, ninguém me viu hoje eu fui invisível. Não é assim? Eu acho que uma coisa assim que me chama muita atenção aqui é o seguinte, parece que todo ser humano, acho que vocês também devem ser assim, a gente não costuma ver os nossos defeitos, né? Exatamente. A gente, por isso fala aqui olha, tem uma trave no teu olho aí para bater. Então assim, tem uma brincadeira sobre ver a sujeira como se fosse um espelho. Né? A gente realmente, porque a gente vive para a gente ver o tempo todo, né? Desde que nascemos, a gente se acostuma com nossos atos, nossas atitudes. Quantas e quantas vezes eu fui chamado a atenção, principalmente depois que casei com a André, muitas coisas eu fazia assim que eu não percebia que eu fazia, mas eu percebia mesmo, fazia sem vontade. E eram erros graves. E eu disse, não, mas como é que eu fazia isso? Até alguém chegar e falar para mim, não, você faz isso. Como assim eu faço isso? Eu não faço isso. Faz sim. Então, às vezes a gente pensa que a gente é de um jeito, na verdade a gente é de um outro jeito. E é muito fácil a gente questionar e julgar o outro, porque a gente está olhando para o outro e com olhos de julgamento, porque aqueles defeitos aquilo não combina com o meu gosto, aquilo não faz parte da minha. Não é, aquele jeito daquela pessoa não é bem aquilo que eu gostaria que ela fosse, ou aquilo não aprecio aquilo. Não é fácil julgar, acho que a gente julga o tempo inteiro, todos os dias, e a gente lê isso daqui, quantas vezes eu já li sobre isso daqui, e mesmo depois disso, continuo julgando. E a gente hoje ainda a gente vai julgar. Sim. Depois de olhar e discutir sobre esse assunto. Então, é só pela misericórdia de Deus mesmo, e sendo humildes e mansos e aprendendo o tempo inteiro e renovando nossas expectativas e o nosso julgamento, pedir perdão a Deus. É só uma coisa Verdade, assim. é isso mesmo. Na Sem lição dúvida. da semana também ensina que nós julgamos o erro próprio para
tirar a atenção do nosso próprio ser. É verdade. Isso aí, inclusive, está no texto aqui, né, do livro que diz essa mensagem, né? Nós julgamos para retirar a atenção dos nossos erros. Vai, meu irmão. Eu faço um trabalho lá no Dom Bosco, é um presídio de menores infratores. A equipe faz trabalho lá. Toda quinta-feira, hoje também tem, mas no outro. Esse de hoje é na parte de triagem, que eles chegam, depois de ir a juiz e tal, você vai ficar lá. Então, igual eu falo muitas vezes lá em casa, a gente já nasce com um não. Não pode isso, não pode aquilo, a gente tem que lutar pelo sim. Então quando a gente chega lá, o garoto ele anda tudo de mão para trás o tempo todo. E sempre para frente, é raro ele olhar para o lado, às vezes só com o olho. Então quando a gente reúne eles lá, eles ficam achando que a gente é de outro planeta, eu acho, sabe? Que eles vivem no mundo dele, a gente é no nosso, e a gente achando que a gente é superior a eles. Então eles ficam tudo travado para cantar um hino, a letra está lá, a gente escolhe muito hinos que eles costumam cantar, assim, que mexe, que falam com a vida deles daqui fora, né? Então muitos deles sabem esses hinos, tá? Bruna Carlos, outros hinos assim. Então eles ficam muito travados, com a mão para trás e tal, e a irmã começou, lá fez a abertura, a outra foi o Luiz. Aí na hora de cantar, eles sabiam a letra, eu via que eles sabiam. Mas estava tudo travado, de mão para trás, aí eu pedi para parar o hino, licença lá, a irmã parou e tal, depois você volta. Aí comecei com eles, né? Fiquei no nível deles, na altura que eles estavam sentados, pedi para eles sentarem, eles sentaram. Falei, pessoal, vocês ficam descontraídos, aqui ninguém é melhor do que ninguém, nós somos errados igual vocês, somos pecadores. Expliquei para eles, vocês não estão na presença de segurança aqui, para ficar com a mão, descontrai, que vocês vão se sentir melhor e tal. E fui falando muitas coisas para eles, né? Dali em diante, começou o hino, todos eles cantaram, o negócio fluiu. Uns já faziam perguntas, outros já respondiam, porque eles ficam travados, sabe? Então quando a gente se põe no mesmo patamar deles e mostra para eles a realidade ali, eles começam a se soltar e ver que a gente é diferente também, né? Então as coisas começaram a fluir ali, foi uma benção nesse dia, quinta-feira agora, foi maravilhoso lá o culto. Lembro, a irmã passou aquele estudo, né, que tem no final da lição, né, da Bíblia, que tem. E ali fluiu bem, que eles faziam perguntas, muitas coisas que eles não sabiam, eles perguntavam, coisas que a gente falava, eles também prestavam atenção. Então quando a gente se põe no mesmo patamar, sabe, não fica superior a eles, a coisa funciona, e assim fora também fica mais fácil. Bem, na verdade, José, é bom que a gente reconheça também que a todo momento nós estamos em situações de julgamento, tá? A gente não pode também fugir dessa. Estamos sempre julgando, tomando decisões. Quando toma decisão, a gente tem que julgar algo, né? Inclusive a Bíblia só diz assim, ó, João 7, 24, diz assim, não julguei segundo a aparência. Não julguei segundo a aparência. Quando as pessoas de Corinto estavam tendo problemas, o próprio Paulo falou assim, pois não tem ninguém entre vós que possa emitir juízos de valores, tal, julgar, tudo mais. Então, só seria importante que no momento desse julgamento, que a gente também se colocasse no lugar do outro, entende? Quando tem alguma reunião lá no escritório, e eu sei que alguém vai falar do outro, e antes de começar a pancadaria, eu digo assim, ó, eu quero que você diga para mim, o que ele tem de qualidade. Me diga alguma qualidade dele. Aí o cara começa a dizer uma qualidade do outro, e o outro começa a trocar. Aí no final eles trocam tantas gentilezas, que eu falo assim, agora vamos para pancadaria, que eu também gosto de pancadaria. E aquilo acaba ficando de segundo plano. Então quando a gente vai para a luta só com sangue nas mãos, aí o modo de julgar é diferente, né? Por isso que João diz assim, ó, cuidado, para vocês não julgarem segundo a aparência. Agora que é importante, senão a gente tira a figura das pessoas que tem que julgar. Entende? Aí o importante é o juiz, o advogado, é importante os anciãos, são importantes os anciãos da igreja, a liderança. Tudo tem ordem, tá certo? E nós temos ordem no clube, nós temos ordem na casa, nós temos ordem na igreja, em todos os lugares nós temos ordem. Agora, a maneira do corpo se comportar na hora do julgamento, acho que faz toda a diferença. Porque a gente tem que tomar cuidado. Senão a gente fica em cima do ouro. Julgamento é uma coisa ruim. Sim. E quando você julga a pessoa
assim, achando que aquela pessoa é inferior a você quando não é. E Aham. julgamento que é Como a construtivo, Ana né? falou ali, o ato, às vezes, separar o pecado do pecador. Né? O julgador é uma coisa ruim, talvez, Isaac. Porque a Bíblia fala assim, ó, vocês vão julgar os próprios anjos. Vocês vão julgar os próprios anjos. Porque o próprio Deus Então, vai julgar, né? aham. Deus não é um juiz, né? Ele vai julgar a todos, né? Julgar segundo, né? Ele vai ser verdadeiro, ele vai ser uma pessoa correta, um Deus correto de julgar nossos atos. Mas julgar por amor, né? É diferente do que julgar simplesmente por julgar. Esse é um ponto que eu ia destacar. É simplesmente impossível não julgar ou não ser julgado. Possível. Impossível. E em si mesmo o julgamento é bom. O julgamento evoca a ideia de se fazer justiça. Em si mesmo o julgamento é bom. Nós precisamos entender que o que define o significado de uma palavra não é o dicionário, é o contexto. Jesus está usando a palavra julgar nitidamente como sinônimo de juízo condenatório. Nós não temos direito de condenar, mas julgar é impossível nós não fazermos. Como você destacou, nós vamos julgar os anjos juntamente. É impossível não ser julgado. Nós entramos aqui e começamos a fazer a avaliação do ambiente, das pessoas. É impossível não emitirmos juízo. E alguns se escondem atrás desse mau conceito para continuarem sua vida, digamos, de erro. Quem é você para me julgar? Isso errou. Está errado. Você tem que ser julgado. Jesus vai dar umas deixas aqui. O julgamento que você fizer tem que envolver coerência. Como você vai julgar, você será julgado. E segundo, proporcionalidade. Proporcionalidade. Porque nós tendemos a maximizar os defeitos do outro e minimizar os nossos. Tem dois elementos implícitos aqui que nos ajudam a lidar com questões de relacionamentos humanos. Jesus está no meio do Sermão do Monte. A sessão final é só para lidar com relacionamentos humanos. Então ele não apaga a figura do julgador, correto? É impossível. Não, é É impossível. impossível. Quando... Se nós não pudermos mais julgar, não temos que emitir nenhum elogio a ninguém. Aham. Porque elogio é Até pro bem. juízo. É, exato. Até pro bem. Vamos Exatamente. terminar, gente? Só Eis que estou convosco todos os dias é o último item do nosso. Então, Mateus terminou o seu evangelho com algumas das palavras mais encorajadoras de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está em Mateus 28, 20. Então, veja bem, então, a nossa salvação é essa, né? Ele está conosco. Nós sabemos que nós não estamos só, né? Nessa luta, desse conflito do dia a dia, todos esses eventos que nós enfrentamos, que nós colocamos aqui, né? Nós sabemos, temos a consciência que nós, primeiro, não podemos lutar contra o inimigo sozinhos. Nós temos que ter a consciência que Deus está conosco e Ele está para essa luta. E outra coisa, nós, de alguma forma, fomos envolvidos nesse conflito. Nós não queríamos, mas estamos nesse... Nós somos objeto de disputa. Não é verdade? Então, mas a nossa sorte, nossa E Deus fez essa salvação promessa várias é que Ele está ao nosso lado. Nós podemos contar, né, com esse... E veja que magnífico. O Evangelho de Mateus começa com o Evangelho que descreve o nome de Jesus. Se chamará, Emmanuel. que quer dizer Deus. conosco. E Jesus, o Evangelho termina dizendo: eu estarei Convosco. convosco. Acho que um bom verso para vocês terminarem isso é Apocalipse 21, verso 3. Então vamos Não está na ler, lição, mas quem acho for bom. pode ler o Apocalipse 21, verso 3. Quem pode ler para nós? Se alguém vos disser alguma coisa, Apocalipse respondei. 21, Ah, é 21, verso 3. Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grandes vozes vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Veja só, não é você quem vai morar com Deus. É Deus quem vai morar com você. Amém. Amém. Deus habitará. No texto é Cidade Santa, depois do milênio descendo.
Novo reino se instaurado, Deus vai fazer parte. Vai ser fato. Possivelmente mudando toda a estrutura do universo, inclusive. Amém. Amém. Então, meus irmãos, então acabamos o estudo do sábado, né? E agora vamos pedir ao Isaac que faça essa oração de agradecimento e prepararmos para a segunda metade. Senhor Deus, querido Pai, obrigado pelos ensinamentos que nos dá cada dia. Obrigado, Senhor, porque nos ampara, porque nos protege. Senhor, abençoe a todos nós aqui e nossa família. A todos aqueles que te buscam, Senhor, dê oportunidade a todos de servir os teus planos. Obrigado por habitar entre nós e conosco nesses momentos que você sabe. Amém. Vamos ao lanche? Está cantando comigo? Vamos cantar os 53. 53. Sintetizar algumas coisas aqui. É que falar da divindade de Jesus é destacar um ponto da Trindade, no final das contas. Alguns argumentam assim, a palavra não existe Trindade, que a palavra nem existe na Bíblia. De fato, não existe. Porque a Trindade é uma palavra de origem latina. A Bíblia foi escrita em qual idioma? Grego, aramaico, hebraico. Claro que não vai existir. Nem deveríamos esperar que existisse. Isso é um argumento absolutamente inconsistente, um argumento anacrônico. Não é? O que importa não é se a palavra ocorre, o que importa é se existe o conceito. A palavra cocaína não existe na Bíblia. A Bíblia endossa o uso da cocaína? Não. Se preocupe com palavras que aparecem ou não aparecem. Se preocupe com ensinos que apareçam ou não apareçam. E o ensino da Trindade, para mim, é explícito. Vem comigo lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Capítulo 1, verso 26. Alguém pode ler? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Primeira parte do verso. Plural ou singular? Plural. Deus criando o homem disse façamos. Tem mais de uma pessoa envolvida. Quem não aceita a Trindade é argumentar, aqui são os anjos. Eu acho o argumento muito invasivo. Sem contundência. Deus que estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ainda por pouco tempo, e o mundo não viverá mais. Vós, porém, vivereis. Porque eu vivo, vós também. Para resumir o que Jesus está querendo dizer, olha o verso 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa descrição é de uma energia ou de um ser que vai estar conosco? Um ser. A palavra Consolador envolve em termo jurídico, intercessor. E é o próprio Deus. E é o próprio. É um ser de, não é o pai nem o filho, mas é tão Deus quanto o pai, é da mesma família. Você quer cantar? Então, aqui, todos aproximados. Todo mundo fechando os olhos. Em pé ou sentado? Sentado. Oremos. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, só temos a te agradecer porque mais um sábado encontramos descanso para a nossa alma. Amém. Como acabamos de cantar, uma alma que nos torna mais suave, mais mansa, mais semelhante a Jesus, em outras palavras. Te agradecemos porque nesse dia sagrado podemos descansar,
e oferecer descanso àqueles que precisam de alento e de lenitivo para as suas vidas. Que as mensagens que cantamos possam chegar ao trono do céu. Amém. E que a mensagem que ouviremos de tua palavra possa nos tornar pessoas melhores para o teu reino, pessoas que engrandeçam o teu nome e que produzam sementes que deem outros frutos, a fim de que tenhamos outras novas sementes. Faça-se presente neste ambiente conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu fico contando as vezes em que eu venho aqui, se nos meus cálculos é a 4ª vez. Não é? E todas as vezes em que eu decido vir aqui para falar com vocês, eu me pergunto o que eu vou falar. Porque aqui é um pouco diferente, para melhor, eu acho. Um ambiente diferente, na minha opinião, um ambiente diferente para melhor. E às vezes a gente acaba não fazendo sermões aqui, né? São mais diálogos abertos, são mais estudos, reflexões, e isso é muito importante. Eu particularmente prefiro um ambiente assim, de muito mais... Talvez a vida do vídeo. Mas dá para explicar as pessoas diferentes que tem aqui? Se é mais feia, se é... Olha, Ficou meio no ar aí. Mas ele só está ajudando. Não, aí tá. Aí só vai ajudando, fala aí. puxar a brasa Dá uma pra mim, advogada mais aqui. bonito. Mais bonito, eu não estou aqui dentro, não vou me menosprezar assim. Estão aqui pessoas mais bonitas e mais Cuidado com o alegres. julgamento, hein? Juízo, né? Julgamento. Eu estava em dúvida o que falar para esse grupo de pessoas. Aí eu preparei algo, mas eu acho que eu quero falar sobre outra coisa. Um dos assuntos que mais intrigam, inclusive dentro do próprio cristianismo, é a Trindade. Não é? Dá polêmica, não dá? Já tiveram algum estudo sobre isso aqui? Vamos ter. Sanaram as dúvidas? Não sanaram? Então temos ter uma ótima oportunidade para sanar as dúvidas de vocês. Isso é um problema. Eu gosto de problemas. Você Eu quer gosto. dúvida, ela vai lá no YouTube e fica Só para trazer preparado. Eu gosto dessas perguntas aí. Essa aí só julgando mesmo. Então vamos lá, João capítulo 1. Evangelho segundo João capítulo 1. E a partir de João nós começamos a refletir e conversar sobre o assunto. Evangelho de João capítulo 1. A Bíblia tem 4 evangelhos. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos, que descrevem Jesus de uma mesma perspectiva. São uma sinopse, por isso são agrupados e fazem uma unidade. Mateus, Marcos e Lucas. João é diferente. João é singular. O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia, colocando Jesus em Abraão e em Davi. O Evangelho de Marcos nem genealogia traz. O Evangelho de Lucas, uma outra genealogia, mas estabelecendo Jesus com Adão, estabelecendo contato entre Jesus e Adão. E o Evangelho de João extrapola todo esse contexto, todo esse cenário. Coloca Jesus como antes de todas as coisas. Vamos lá. Esse verso 1 do capítulo 1 de João, um dos versos mais estudados de toda a Bíblia. Um dos versos para o qual mais se produziu teses doutorais. Esse único verso de João, capítulo 1, verso 1. Eu quero ler com vocês e tirar algumas conclusões a partir dele. No princípio. Que princípio? O princípio era... Eu prefiro a palavra no lugar de verbo. Eu acho que é melhor traduzir como palavra do que verbo, mas não há problema. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo... Essa é a afirmação mais intrigante que João poderia fazer. O verbo era Deus. Nós temos segmentos do cristianismo que não entendem João 1, verso 1 como nós entendemos. Para 90%, esqueçam a estatística, mera figura de linguagem, para 90% dos cristãos, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Exceto para os cristãos de linha ariana, temos os nossos irmãos testemunhos de Jeová, Jesus é um ser inferior. O Pai está acima, o Filho mais embaixo, o Espírito Santo, nenhum ser pessoal é alguma energia, uma força que emana de Deus e entra em nós para nos fazer boas, para produzir em nós boas ações.
Mas prestem atenção nesse verso. No princípio. Que princípio é esse? Existe eterno. Princípio Eterno. eterno. Princípio de tudo. E nós temos uma descrição desse princípio na Bíblia. Que passagem? Gênesis 1, verso 1. Me acompanhe lá. Gênesis 1, verso 1. Quem encontrar pode ler. Vamos deixar que vocês leiam os textos bíblicos, a fim de que a gente acelere o processo. Gênesis, a primeira passagem da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio? O princípio de tudo. Pena que em português vocês não conseguem perceber o que o original hebraico quer nos dizer. A tradução está correta. Mas as línguas não são 100% equivalentes. As línguas precisam de outros mecanismos para que as palavras se esclareçam. O que nos chama a atenção nesse verso no original hebraico é o verbo. No princípio, Deus criou. Esse verbo na Bíblia, o verbo hebraico bará, é um verbo que só tem um sujeito, Deus. Esse verbo nunca ocorre na Bíblia com o sujeito homem, com um sujeito que não seja Deus. Quando você lê no mesmo Gênesis, quando Deus criou o homem, é um outro verbo, não é o verbo bará. E muito se discute o que esse verbo quer dizer, o verbo bará. No princípio, Deus criou. Uma das opiniões, e eu sou adepto dessa opinião, é que bará quer dizer uma criação primordial. Quando não havia nada. Simplesmente não havia nada e Deus criou. Mas olha que coisa curiosa. Não havia nada. Mas quem estava lá? Isso significa que Deus é eterno. Porque se não havia nada e Deus existia, subtende-se que nada existe antes dele próprio. Ou seja, Deus é eterno. E João começa o seu evangelho de forma é o começo de tudo. E João, curiosamente, começa o seu evangelho dizendo no que princípio? Gênesis. Vamos lá para João de novo. Princípio de Gênesis. Nesse princípio, quando não havia absolutamente nada, a não ser Deus. Quem estava lá? No princípio era? O verbo. Quando não havia nada, a não ser Deus, o verbo já estava. O que significa? Que o verbo também é eterno. Assim como Deus é eterno. Só que o verbo não estava sozinho. O verbo estava Com Deus. com Deus. Opa, que coisa curiosa. O verbo existia antes de tudo. E se o Gênesis 1 é uma criação onde não havia nada, subtende que o verbo e Deus também são eternos. E aqui vem a afirmação mais intrigante de João. O verbo era Deus. Ele estava com Deus, mas também ele era Deus. Aqui nós temos explicitamente duas pessoas da divindade. Que nós chamamos de Deus Pai. Olha o verso 14 desse mesmo capítulo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar entre nós é muito significativa também. Literalmente significa armar a sua tenda, armar o seu tabernáculo. Havia um santuário no Antigo Testamento onde Deus habitava no meio. Agora o verbo se fez carne e armou o seu. Agora não precisa mais daquele tabernáculo, porque o nosso tabernáculo chegou em pessoa. O que nós lemos em Apocalipse ainda há pouco? Eu ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis Tabernáculo de Deus. que tabernáculo? É Jesus. Para mim, João foi escrito depois de Apocalipse. Okay? João, para mim, é o último livro da Bíblia a ser escrito, o Evangelho de João. As coisas que João vai descrever nesse Evangelho, na minha opinião, são impossíveis no ser humano chegar a essas conclusões sem que antes ele houvesse obtido revelação. E onde está essa revelação? Em Apocalipse. João escreve para mim o Evangelho após o Apocalipse. O verbo era Deus. O verbo era, verso 14, esse Deus se fez carne, veio viver em nosso meio, andou entre nós. Continuando lá no verso 3 do capítulo 1. Olha a coisa curiosa. Todas, quantas coisas? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E olha que João vai falar a mesma coisa, só que de forma inversa. Sem ele,
nada. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, todo e nada. João está querendo nos dizer absolutos. Tudo que existe só existe por meio do Verbo, por meio de Jesus Cristo. Por isso eu costumo brincar e dizer que a Bíblia é uma biografia de Jesus. A Bíblia é uma biografia de Jesus. Eu não anotei esse verso aqui, mas é João capítulo 5, se não me falha a memória. Vamos lá. Mesmo Evangelho, capítulo 5 de João. É um verso bastante conhecido, mas que a gente não percebe o que ele quer dizer dentro do contexto. João capítulo 5, acho que é o verso 35, por ali assim. Verso 39. João capítulo 5, verso 39. Jesus está no meio de um discurso, ok? Um discurso com os fariseus a respeito de quem ele é. Aí começam a falar mal de Jesus, Jesus começa a se defender. E olha o que Jesus diz no verso 39. Examinai as Escrituras. A gente pensa que Jesus está falando assim, estudem a Bíblia. Está falando isso. A gente esquece que vem por detrás assim, estudem a Bíblia. Nesse contexto, Escritura não é a Bíblia, como você tem hoje. Por que não? Porque quando Jesus diz examinar as Escrituras, essa Bíblia não existia. O que é Escritura nesse contexto? É só o Antigo Testamento. É isso que existia na época de Jesus. O Antigo, quando Jesus fala, examinai as Escrituras, ele quer dizer, olhem o Antigo, examinai. A ideia do verbo é cava fundo, vai cavar, vai pesquisar, vai se debruçar no Antigo Testamento. E você vai descobrir o quê? Continua o verso. Porque julgais ter nelas, e são elas mesmas, que de mim testificam de mim. O que Jesus está querendo nos dizer? Que quando você vai lá no Antigo Testamento, cavar, pesquisar, se debruçar, você vai encontrar quem? Jesus. Ele próprio. O que isso quer dizer dentro do contexto de João? Isso é mais significativo do que a gente imagina. Ele era Deus. Não só que ele era Deus, que ele era o Deus do Antigo Testamento. Aquele Deus lá. A gente tem o livro Patriarcas e Profetas aqui? Não é? Se alguém, eu tenho o celular, mas eu não vou pegar para não perder tempo. Mas quem quiser gravar a página 366, livro Patriarcas e Profetas. Aquele Deus que entrega as tábuas da lei para Moisés, sabe quem é? Meu pai. É quem? Jesus. Aquele que abre o mar vermelho, meu pai. É quem? Jesus. Aquele que derruba as muralhas de Jericó. Aquele que aparece a Moisés. Vamos lá em Moisés aqui. Vamos lá. Êxodo capítulo 3. Olha que coisa curiosa. Vamos começar a vislumbrar a Trindade agora no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3. Verso 13. Vamos pegar o contexto mais amplo. Capítulo 3 de Êxodo, eu vou lendo com vocês. Ok? Olha só como começa a narração. Verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe quem? Um anjo do Senhor. A palavra Senhor na Bíblia de vocês deve estar em maiúsculos, tá? Por quê? É o nome sagrado de Deus. Em português se fala Jeová, mas um dia eu explico para vocês que não é bem Jeová. Bom, mas vamos convencionar aqui Jeová. O anjo de Jeová, o nome sagrado de Deus. Subentende-se que esse anjo sagrado, o anjo do Senhor, não seja o próprio Senhor. São seres distintos. Ele não é o Senhor, ele é um anjo do Senhor. Ele vem do Senhor, ele parte do Senhor, ou pertence ao Senhor. E continue lendo comigo. Eu parei em qual verso? 2, né? Numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo agora quem? Opa, Moisés viu quem antes? O anjo do Senhor. Agora Moisés está vendo, agora o texto diz que o Senhor está vendo. Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus, agora o Senhor descrito como Deus. Do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. O que eu quero que vocês entendam, não vou ler todo o texto por causa do tempo. Esse anjo do Senhor, nesse contexto, é o próprio Senhor.
O nome sagrado de Deus está aplicado ao anjo do Senhor, mas também ao Senhor. Isso evoca alguma ideia trinitária para vocês? Dá uma impressão de... O anjo do Senhor é distinto do Senhor, mas no mesmo contexto ele é chamado de Senhor, nome sagrado de Deus. E para nós não é outro senão Jesus. Volta comigo lá em João, mesmo capítulo 1. Tem como explicar de novo essa parte? Explico, por que não ficou claro? Eu explico. Tem 3 pessoas ou 2? Não. Então eu não entendi. Aparece o anjo do Senhor. Moisés vai se aproximar do anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor evoca uma ideia de que ele é distinto do Senhor. Concordam comigo? Sim. O anjo do Romário não é o Romário, mas no mesmo contexto o anjo do Senhor vai ser chamado de Senhor. Ou seja, o anjo do Senhor é o também. Senhor. Eu vou tentar esclarecer a Trindade daqui a pouquinho para vocês. Você ia falar alguma coisa? Fugindo um pouco assim, Diga. esse mesmo anjo é o que apareceu para Zacarias, Isabel e a mãe de Maria. E para nós é a pessoa de Jesus. Para nós é a pessoa de Jesus. Eu falei na primeira vez que eu vim aqui para vocês, né, nós adventistas aqui a gente tem uma semelhança com os testemunhos de Jeová. Nem 100%, mas só esses 2 segmentos acham que Jesus é o arcanjo Miguel. Os nossos irmãos testemunhos de Jeová acham isso porque eles creem que Jesus é inferior. Não é? É inferior, então fica fácil, é um anjo, não é o próprio Senhor. É um anjo inferior, o arcanjo Miguel. Para nós, Jesus é o arcanjo Miguel, porque é a única maneira do Criador se comunicar com... Abre um parênteses. Imagina que você é Deus. Coisa difícil, não é? Você pode tudo, você está em todos os lugares, você não precisa de nada. Você criou seres. Esses seres serão como você? Não pode, eles já não são eternos, porque eles foram criados. Eles não serão onipotentes, eles não serão oniscientes nem onipresentes. Como um ser como Deus pode se relacionar com suas criaturas? Senhor, eu queria te convidar para ir num lugar. Não preciso, já estou lá. Sou onipresente. Senhor, eu queria te contar uma coisa. Não preciso, eu já sei. Como é que é a relação? Dá para ter? Não. A menos que Deus se nivele a criatura. Subentendendo que os anjos foram as primeiras criaturas de Deus, como Deus poderia ter acesso aos anjos? A menos que ele se fizesse como anjo. Jesus é eterno, ele sempre existiu. Mas ele assume a forma de anjo a fim de que os anjos pudessem ter acesso a Deus. Consegui explicar para você? Antes da criação, né? Antes da criação do homem. Antes da criação do homem. Estamos nesse contexto, antes da criação do homem. Olha o verso. Deus criou o homem, seria eterno. Muito bem. Vamos lá. Você, pai, por que você teve filhos? Um deles, por exemplo. Posso dizer que, veja, se você decide ter filhos, eu me sinto só. Eu não acho que seja um motivo nobre, porque é um motivo que está focalizando apenas você mesmo. Deus se sentia sozinho? Não. Deus precisava de alguma coisa? E por que Deus criou? Só aqui uma explicação. Amor. Por que você teve filhos? Você está entendendo? O que o bebezinho lá, 3 meses de vida, pode te oferecer? Eu até brinco dizendo, a relação custo-benefício não vale a pena. Você gasta muito e recebe muito pouco. Você tem que acordar madrugada, você tem que trocar fralda, você tem que pagar isso, pagar aquilo. E o que você tem em troca? Do ponto de vista custo-benefício? Nada. Mas pergunta se você não sente prazer. Por quê? Por que Deus criou? Deus é amor. Deus não criou os homens. Alguns têm a visão de que Deus criou porque ele queria ser adorado. Não é por isso. Deus não é assim. Deus criou porque, sendo amor, o amor não se fecha em si mesmo. Ele contagia. Ele se espalha. Sendo amor, ele criou para amar. Entendeu? E quando você recebe o amor de Deus, naturalmente você o ama de volta. Você tem essa mensagem na Bíblia. Não foram vocês que me amaram, eu que primeiro vos
Amém. Tudo que você faz para Deus é uma resposta ao que Ele já fez por você. E quando você recebe o amor de Deus e o ama, o adorando, você também consegue amar os demais filhos dele. Esse é o princípio do reino de Deus. Amor a Deus sobre todas as coisas, como a você mesmo. O amor é o princípio do reino de Deus. Deus criou porque Ele é amor. Aí vem uma outra questão que a gente está estudando no trimestre, o grande conflito que está inerente a isso que é o amor. Você tem garantia de que teu filho vai te amar? E por que você decidiu ter essa garantia? É amor. Quando você se casa, existe a possibilidade de ser traído? E você quer casar assim mesmo com essa possibilidade? Por quê? Porque o amor que você tem é maior do que o medo que você tem de ser traído. Entende? Se você não se casa pelo medo de trair, significa que o amor é menor que o medo. E olha lá em Coríntios, o amor lança fora? Quando Deus resolveu criar, tinha 3 opções. Vou tentar responder essa pergunta para vocês. Eu sei que vocês já se fizeram muitas vezes. Por que Deus criou sabendo que iria ter todo esse problema? Não é? Deus poderia não ter criado. Não teria problema, concorda? Mas também não teria amor. Certo? Deus poderia ter criado impedindo que as criaturas o rejeitassem. Nós teríamos um problema. Porque não seria amor. O amor envolve liberdade, inerente. Você tem filho, não sabe se teu filho vai amar. Você pode obrigar alguém a te obedecer. A pessoa pode fazer tudo que você está mandando. Lá dentro sim. Deus quer uma relação de... Então só havia outra opção. Criar e correr. Isso. E quando nós nos fazemos essa pergunta, por que resolveu criar sabendo que daria problema? Nós nos esquecemos que a onisciência de Deus não vai só até o momento em que o pecado surge. A onisciência de Deus vai até o momento em que o pecado também some. Estão me entendendo? Imaginando que o mundo tem 6.000 anos, a nossa vida aqui na Terra tem 6.000 anos. O que é 6.000 anos quando comparado à eternidade? Nada. Do zero à esquerda, absolutamente nada. Pense na relação custo-benefício mesmo agora. Bem, eu quero amar e ser amado, então só existe uma maneira, criar e correr o risco de ser rejeitado. Vai ter um problema. Vai durar 6.000 anos. Mas depois de 6.000 anos, a gente vai ter uma eternidade de plena felicidade. Você faria o que Deus fez? É tão absurda a ação de Deus assim? Eu já falei para alguns. Imagina que você vai ter um filho e você descobre que ele vai ter uma doença incurável, vai viver 30 anos em estado vegetativo, para você onisciente. Você sabe que depois de 30 anos haverá cura, ele vai se curar, vai ter uma vida normal e vai descobrir maravilhas para curar outras doenças. Você teria esse filho? Pense na relação custo-benefício. Depende do amor que você tiver. Não é mesmo? Depende do amor que você tiver. Para com ele e para com os outros. Nós precisamos entender que o amor de Deus não se limita apenas ao surgimento do pecado. Ele extrapola. Deus vê o começo do mal, mas Deus também vê o fim. E por isso Deus fez tudo o que fez. Ok? Então, quem lembra mais que eu estava falando? Vem comigo aqui, João. Estava em João 5,39. João estava em Êxodo ainda falando do Senhor e do anjo do Senhor, né? Falei aí que o Senhor, o anjo do Senhor e o Senhor recebem o mesmo nome, mas a palavra anjo do Senhor subtende-se que ele é distinto do Senhor. Você tem distinção e associação no contexto de Êxodo. Olha aqui comigo João capítulo 1. Vamos lá. Esse capítulo é um dos mais fantásticos de toda a Bíblia. João capítulo 1. Agora eu quero que você leia o verso 18 para mim. João capítulo 1, verso 18. Quem encontrar pode ler. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no reino, No seio. desculpa, que está no seio do Pai. É quem vê. Ninguém, expressão bem objetiva, forte, ninguém jamais viu a Deus. Ué, mas Moisés não começava com Deus face a face? Está errado? Tem alguma coisa errada aí? O verso continua. O Deus unigênito é quem está lá juntinho dele. Uma figura de linguagem para falar que está próximo dele. É quem o revela.
Ou seja, o que Moisés viu, com quem Moisés conversou face a face, não era o Pai. Era quem? Jesus. Jesus. Aí você vai ver João de novo, olha como João é legal, né? João capítulo 8. João capítulo 8. Há poucos trimestres, alguns anos atrás, nós estudamos Escola Sabatina Evangelho de João. João capítulo 8, verso... Vamos ler desde o verso... Já dou o verso aqui para vocês. Verso 41. Verso 41. Jesus está discutindo de novo com os fariseus a respeito de quem ele é. Jesus fez um milagre, aí começam a questionar com que autoridade, quem é você. Jesus começa a falar dele. Olha o verso 41. Responderam, pois, os judeus e disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Um texto pesado, uma discussão pesada. Pesada mesmo para Jesus e os fariseus. Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Vocês desonram a mim. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Abraão era a figura máxima dos fariseus, não é? Abraão morreu, você vai me dizer que você não vai morrer, e os que creem em você não vão morrer? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Ou seja, a glória que eu tenho vem do Pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Olha que afirmação absolutamente. Ou Jesus estava maluco, ou ele está falando a verdade. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí? Essa expressão eu sou é o que está lá no Êxodo. O Senhor, qual é o teu nome? O Moisés. Diga lá o faraó que eu sou o que sou. O que Jesus está dizendo? Eu estava lá com Moisés, estava lá com todos eles. Eles entenderam tão bem o que Jesus quis dizer. Olha o verso 59. Então pegaram as pedras para atirarem nele. Mas Jesus saiu. Foi uma afirmação tão absurda para aquele padrão, que a única coisa que eles chegaram a concluir é que Jesus deveria morrer. Porque ele está se dizendo ser o próprio Deus. C.S. Lewis, um autor que eu gosto, vocês devem conhecê-lo, autor de Crônicas de Nárnia, desenvolveu um raciocínio muito interessante. Ele dizia o seguinte: ou Jesus é Deus ou não é. Se ele é Deus, ok, ou você aceita pela fé ou não aceita. Mas se ele não é Deus, duas opções. Ele sabia que o que ele estava falando era mentira, ou ele não sabia que o que ele estava falando era uma mentira. Ou ele sabia ou não sabia. Muitos querem reduzir Jesus a um mero homem de moral, mestre de ética. Não era Deus, era um grande homem, como foi Buda, Gandhi, qualquer um outro. Mas olha o que Lewis diz. Se Jesus não sabia que o que ele estava falando era uma mentira, ele é o maior doido que já existiu na história. Porque só um doido maluco varrido poderia dizer que ele é o próprio Deus em pessoa. E se ele sabia que o que ele estava falando era uma mentira, então ele não é mestre de ética, ele é o maior enganador que já existiu. Ou seja, ou você aceita Jesus como plenamente Deus, ou não aceita. Mas tentar reduzir Jesus ao mero homem como um mestre de moral não faz o menor sentido. É porque todos esses aí que você mencionou, Gandhi, Buda, eles se colocaram acima dos outros, mas nunca como Deus. Só Jesus fez isso. Jesus é o único que faz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quer ver o Pai? Veja a mim. Uma pessoa normal, se não tivesse, não falaria isso em hipótese alguma.
Ou Jesus está falando a verdade, ou ele perdeu o juízo. E não há evidência alguma na Bíblia de que Jesus tenha perdido o juízo. A melhor conclusão que nós podemos chegar à luz desses fatos é que Jesus de fato era Deus. Deus em pessoa. Mas e aí? Como é que se entende a Trindade? Alguns falam assim, mas Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus. Quer ver? Vamos lá em Hebreus. Vou começar a responder para vocês algumas objeções que as pessoas levantam contra a divindade de Jesus. Hebreus capítulo 1. Hebreus é outro livro muito bom. Hebreus é outro livro muito bom. Muita coisa profunda para se entender. Lá no final. Hebreus capítulo 1, verso 5. O contexto está falando de Jesus, ok? Exclusivamente de Jesus. Você lê o verso 1, havendo Deus, outra hora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus evocando a ideia de João. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. E agora o verso 5. Qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e tu lhe serás? Alguns olhos, está vendo? Jesus não é Deus, Jesus é filho, é inferior a Deus. Vamos entender esse texto aqui. Isso aqui é uma citação de um salmo. Salmo capítulo 2, verso 9. Alguém pode ler? Salmo capítulo 2, verso 9. É uma citação de um salmo. Eu vou já explicar o que esse texto quer dizer para vocês. Salmo 2, verso 9. Não seria o verso 7, não? 2,7, desculpa, verdade, 2,7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é um salmo protocolar. Está vendo o salmo ali, falando da entronização do rei? Toda vez que um rei em Israel subia ao trono, esse salmo era recitado. O rei, tu és meu filho, eu hoje... As pessoas que dizem que Jesus é inferior ao Pai por causa desse salmo, interpretam tais palavras do ponto de vista biológico. Ok? Jesus foi biologicamente gerado pelo Pai. Mas nesse momento em que o rei estava sendo entronizado, ele estava sendo biologicamente gerado alguma coisa? O que estava sendo gerado naquele momento? É uma discussão. Mas basicamente haveria uma nova relação entre o rei e Deus, como se fosse uma relação de pai. Não há aspecto biológico envolvido, é um aspecto monárquico envolvido. O autor de Hebreus toma essa figura monárquica, esse salmo protocolar, e o atribui agora a quem? A Jesus, dizendo que Jesus é o novo rei. O texto não está ressaltando geração biológica, porque não é isso que está em jogo. O texto está relacionando que a partir de um dado momento, a partir do momento em que Jesus é entronizado, ele passa a desfrutar de um privilégio que antes não desfrutava, um privilégio com um pai que antes ele não desfrutava. Ok? Mais um. Jesus é... Bom, Diga. quando você lê Salmo, você diz que todo rei que É um salmo de entronização. isso se proferia, mas aqui diz antes assim, ó, proclamarei o decreto do Senhor. Então foi uma proclamação que Deus tinha dado a eles, toda vez que algum rei fosse... Esse salmo seria recitado. Entendi. Entendeu? O rei vai... Rituais de posse, né? Estabelecer a coroa. Então, o rei era uma figura... Deveria ser uma figura representativa de Jesus. Entendeu? Deveria ser. Você lê o livro de Reis e Crônicas, você percebe que a minoria. Então, o rei subia ao trono, havia